Bem, vamos começar. Nossa aula 12. Bem, vamos caminhando após a Reforma e o Renascimento, vamos caminhando para as grandes revoluções do século 17 e 18. Então vamos. A Revolução Gloriosa e a Revolução Gloriosa e o capitalismo é o assunto que nós vamos estar explorando por hora. Vamos começar pela dinastia Stuart na Inglaterra. Dinastia Stuart na Inglaterra. Durante o século 17, muito importante estarmos ligados, né? Teve o seu governo vinculado à ausência dos herdeiros da rainha Elizabeth I. Então vamos colocar aqui como destaque Elizabeth I. Dinastia Tudor. Portanto, a dinastia Stuart na Inglaterra durante o século XVII teve sua governabilidade vinculada à ausência de herdeiro da rainha Elizabeth I da dinastia Tudor. Seu início foi marcado pela ascensão de Jaime I. Jaime I, 1603 a 1625. Portanto, Elizabeth I na dinastia Tudor, tivemos a ausência de Portanto, a dinastia Stuart na Inglaterra, no século XVII, teve seu governo vinculado à ausência de herdeiros da rainha Elizabeth I da dinastia Tudor. Seu início foi marcado pela ascensão de Jaime I, 1603-1625. O que aconteceu nesse governo de Jaime I que nós vamos estar destacando aqui. Não tudo, mas o principal.
Está destacando o principal. No governo de Jaime I acontece a unificação da Escócia mais a Inglaterra. Portanto, a unificação. A expansão da política dos cercamentos estimulava o fortalecimento de uma classe de investidores. Portanto, vou anotar aqui: política de cercamentos. Vamos definir. A política dos cercamentos estimulava o fortalecimento de uma classe de investidores que explorava as propriedades inglesas de forma a conduzir a economia britânica ao capitalismo agrário. As antigas terras coletivas da Idade Média feudal passavam a ser exploradas para atender a manufatura têxtil, desempregando um grande contingente populacional de camponeses, que através do êxodo se deslocaria para o centro urbano, constituindo o significado exército de reserva. O processo do censamento acabou contribuindo para o enriquecimento de uma aristocracia fundiária, que, juntamente com os comerciantes, questionavam cada vez mais o poder dos reis. Durante o reinado da família Tudor, as relações entre rei e parlamento foram marcadas pela fragilidade, pontuada por concessões que os reis faziam diante do crescimento da burguesia e nobres, bem como da herança legislativa da antiga Carta Magna. Portanto, quem estava crescendo na Inglaterra? A aristocracia fundiária era o que estavam crescendo. A herança legislativa da antiga Carta Magna, que enfraquecia o poder dos reis. O interesse da dinastia Stuart de estabelecer um absolutismo de direito e de fato, portanto, a adoção de um padrão político centralizador que limitaria e subjugaria o parlamento, influenciou o fortalecimento do conteúdo católico do anglicanismo. Em contrapartida, os burgueses defendiam o aspecto calvinista e fundaram grupos puritanos. No governo de Carlos I, 1625-1648, vamos ver o que aconteceu. Carlos I, 1625, 1648. Os conflitos foram aprofundados, conduzindo a Inglaterra a uma guerra civil. O confronto envolveu os cavaleiros, grupo que apoiava o rei, e os cabeças redondas partidários do parlamento. A liderança de Oliver Cromwell, partidário dos puritanos, representante do interesse burguês, levou à derrubada de Carlos I. E o que deveria ser um governo que realçasse o princípio democrático transformou-se em uma república ditatorial, com apoio do exército. Expressando os interesses da burguesia, foi estabelecido o ato de navegação. Portanto, uma república ditatorial. República ditatorial, palavra difícil, ditadura, né? República ditatorial e o ato de navegação. (1651) para que guarde os anos. Em que ano da história nós estamos?
O ato de navegação faria da Inglaterra uma potência comercial marítima, ao estimular a produção naval e a atividade comercial. Com a morte de Oliver Cromwell, 1658, a dinastia Stuart Carlos Jaime voltou ao poder, na tentativa de retomar a centralização. O ambiente revolucionário não facilitou a restauração, que acabou sendo frustrada por uma ação liderada pelo parlamento. Portanto, o nome Oliver Cromwell. Em 1688, ocorre a Revolução Gloriosa. O rei Jaime II era derrubado. Uma liderança política protestante era posta para governar a Inglaterra. Portanto, o rei Jaime II cai, né? Como foi derrubado, cai. Uma liderança política protestante era posta para governar a Inglaterra. Guilherme de Orange recebe o trono, tendo que concordar em assinar a Declaração de Direitos. Portanto, Guilherme de Orange recebe o trono, tendo que concordar em assinar a Declaração dos Direitos, que o impedia de submeter o parlamento. Vamos destacar Guilherme de Orange. O Estado britânico lançava os fundamentos de que representa a monarquia parlamentar inglesa, garantindo no contexto do século XVII a liberdade de imprensa, a propriedade privada, a autonomia religiosa, o ato de tolerância, constatando que a Inglaterra forneceu à Europa a estruturação do liberalismo político, compondo as bases do iluminismo, que contribuiria por meio dos princípios liberais burgueses para que este país vivesse a desfrutar do pioneirismo industrial e a hegemonia capitalista do século XVIII e XIX. Portanto, há mais coisa para se anotar aqui, né? Portanto, o ato de tolerância, no caso, ato, tolerância, era na religião, respeitar a religião um dos outros. O ato de tolerância e finalizando com a hegemonia capitalista do século XVIII e XIX. Portanto, uma boa base
da Inglaterra, para que a gente possa chegar Vamos chegar a um pequeno resumo sobre o Iluminismo. O Iluminismo, pequeno resumo. O ápice do movimento intelectual que projetou os pensadores liberais burgueses foi o manifesto pelos escritores franceses no século XVIII, enfocando o tema como a liberdade, o progresso e o homem, difundindo tais ideias entre a elite intelectual europeia. A fase de criação do Iluminismo está relacionada aos avanços da ciência e da filosofia ocorridos no século XVII, orientados pelo racionalismo de Descartes e o empirismo de Locke. Os filósofos iluministas aplicavam o raciocínio e a crítica à política e à religião, exaltando a razão e o progresso em oposição ao conservadorismo. Na esfera política, voltava-se a criticar o absolutismo, fazendo oposição à teoria do direito divino dos reis, que limitava a liberdade individual e frustrava a participação popular. Observando o tratado do governo civil de John Locke, intelectual da Revolução Gloriosa, constava que o poder monárquico deveria ser observado como um acordo entre o governo e a população. Então vamos destacar aqui o tratado do governo civil, né? Tratado do governo civil. John Locke. Levando em consideração, né, que era realmente quanto à religião, o ataque voltou-se à Igreja Católica, instituição fundamental para a garantia do antigo regime. Questionada desde a Reforma Protestante, a Igreja foi alvejada por posturas anticlericais de ateus e materialistas. Certamente esse clima foi gradualmente minado às bases do tradicionalismo e estimulado um clima revolucionário. O Iluminismo, conhecido como Ilustração, época das luzes, caracterizou-se como um movimento intelectual do século XVIII, encontrando na França um solo extremamente fértil para a gestação de suas ideias. Pelo cosmopolitismo, universalismo da cultura francesa e pela própria insustentabilidade do antigo regime francês. O fervor intelectual se expressou pelo pensamento de filósofos burgueses, com exceção de Montesquieu, que era aristocrata, que acabaram estimulando o panorama revolucionário que levou à derrubada do antigo regime. Aqui vamos estar destacando alguns pensadores e suas épocas. Então vamos lá. Voltaire, né? Voltaire, 1694, 1778. Vejamos qual era a visão desse pensador, né? Criticou a nobreza privilegiada e as instituições políticas e restringiu as liberdades individuais. Publicou as cartas filosóficas em que as instituições francesas eram ironizadas. Difundiu ideias liberais,
defendendo a liberdade política e expressão. Portanto, Voltaire, Cartas Filosóficas, Liberdade Política e Expressão. Não concordo com nada do que você fala, mas defendo até o fim, né, a sua fala. Dizia-se deísta, acreditava que Deus estava presente na natureza. Fazia críticas severas à igreja e condenava o absolutismo. Contudo, defendia a necessidade de uma monarquia centralizada, em que o chefe de Estado deveria ser apoiado por filósofos. No caso seria o despotismo esclarecido. Portanto, os governos deveriam seguir aos conselhos dos filósofos. Outro pensador da época, Montesquieu, viveu no ano de 1689 a 1755. Pertencia à nobreza togada, dentre as suas obras. Pertencia à nobreza togada. Dentre as suas obras, o Espírito das Leis melhor resume suas ideias. Não existia uma forma de governo ideal que pudesse ser utilizado por qualquer povo. Cada país deveria ter um modelo de governo de acordo com seu progresso econômico e social. As condições ambientais, geográficas, climáticas orientariam de sobremaneira a realização desses governos. Para os países grandes, o despotismo. Para os médios, monarquia constitucionais. Para os pequenos, a república. Influenciado por Locke, propôs a doutrina dos três poderes, defendendo a divisão de autoridade governamental em três setores fundamentais: o executivo, o judiciário e o legislativo. Esses poderes agiriam numa perspectiva de equilíbrio e fiscalização. Portanto, no governo de Montesquieu já havia a defesa dos três poderes, né? Já havia um interesse pelos três poderes. Sempre se fala dos franceses, (1712) 1771. Jean-Jacques Rousseau, considerado o mais radical e popular dos filósofos, viveu de 1712 a 1778. Apresentou um caráter naturalista, chegando inclusive a criticar os demais filósofos. Dentre suas obras, o discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, Emílio e o contrato social. Criticava a propriedade privada, acreditando que esta acabava a igualdade entre os homens. Sonhava com uma sociedade de pequenos produtores independentes. Em um contrato social, defendia o voto universal, a soberania popular, rompendo com as relações individualistas. O Estado seria, portanto, representante dessa maioria. O governo deveria ser executor
da vontade da maioria, expressa pelo voto universal, em que o contrato social deveria garantir a igualdade, pois todos os associados teriam direitos iguais, fundamento para a liberdade. Com o veículo das novas ideias, temos os livros ampliados, sua produção com a imprensa de Gutenberg, da fase renascentista, as sociedades intelectuais e a franco-maçonaria, que tinham ligações por toda a Europa. É importante ressaltar que a síntese do pensamento do século das luzes encontrava-se na enciclopédia, conduzida por Denis Diderot, Jean de Lambert, criticado pelo jesuíta, teve sua circulação limitada. Portanto, vamos ter também a enciclopédia. Enciclopédia Jean Alembert. Com a expulsão dos jesuítas, a obra foi publicada regularmente, contando com a colaboração de filósofos, economistas, matemáticos, físico-naturalistas. O pensamento iluminista foi sendo difundido pelas mais diferentes partes do mundo ocidental, tendo como grande referencial a Revolução Francesa, e alcançou o mundo colonial americano. Vamos destacar agora as escolas econômicas. No plano econômico, os iluministas criticaram o intervencionismo do Estado na economia, voltando suas críticas para o mercantilismo. O fisiocratismo de François Quesnay recebeu o padrão econômico, pregava que a terra era a única fonte de riqueza, daí a primazia da agricultura sobre o comércio, atividade estéril, que se limitava à troca de mercadorias. Fazia oposição à intervenção do Estado na economia, apoiando o funcionamento pleno das leis naturais, se opondo à regulamentação econômica do Estado absolutista, determinando que o Estado deveria incentivar o progresso técnico e econômico, eliminando os obstáculos ao livre jogo da economia. Sua expressão máxima foi a liberdade econômica. Deixa fazer, deixa passar, que o mundo anda por si mesmo. Os fisiocratas representavam o partidário de um capitalismo liberal agrário. Algumas noções básicas dos fisiocratas foram utilizadas pelo economista liberal inglês Adam Smith. Então, Adam Smith é um liberal inglês, né? Apregoava que a riqueza de uma nação estava diretamente relacionada à exploração do trabalho humano, afirmando a necessidade da divisão do trabalho, a livre iniciativa, as relações de livre mercado e o jogo entre oferta e procura. Agora vamos estar falando sobre o despotismo esclarecido. Na segunda metade do século XVIII,
alguns países da Europa passaram a empreender uma política reformista, visando a modernização de seus estados pelos respectivos soberanos, como uma forma de tentar se equiparar às transformações capitalistas em curso na Europa Ocidental. Essa política denominamos despotismo esclarecido. Exemplo: representava uma estratégia de governo que buscava adaptar-se a seu estado a princípios novos, que acabavam contrastando com características socioeconômicas e política atrasada. A tentativa de modernização das instituições administrativas e políticas, mesmo ligação entre igreja e Estado, chocava-se com os privilégios da nobreza e do clero, fazendo com que os governantes reformistas recorressem ao apoio da burguesia, fraca nessas regiões ou de nova nobreza. A obra desses monarcas reformistas pouco durou, pois retirava-se da enciclopédia apenas os pontos que atendiam aos seus interesses centralizadores. Os principais débitos foram José II, José II da Áustria. Muito sabido, só tirava da enciclopédia o que realmente lhe interessava. Catarina II da Rússia. Carlos III da Espanha. Marquês Pombal de Portugal, nosso conhecido da história do Brasil, Marquês de Pombal de Portugal. Também Frederico II, o Frederico II, da Prússia, Frederico II da Prússia, já que a gente falou, José II da Áustria, Catarina II da Rússia, Marquês de Pombal de Portugal, Frederico II da Prússia, Carlos III da Espanha, já colocamos ali. Suas políticas concentravam-se basicamente em 3 setores: racionalização da economia, reforma social e relação igreja-estado. Portanto, racionalização da economia, reforma social, relação igreja-estado, relação igreja-estado. Portanto, na enciclopédia foi isso que eles aproveitaram, Exatamente que se destacaram e um assunto que vamos estar explorando, já começando as consequências do iluminismo,
Vamos começar pela dependência dos Estados Unidos. Incrível que todas essas revoluções foram se sucedendo uma a outra. Durante a primeira metade do século XVIII, a Inglaterra não exerceu uma forte fiscalização diante do seu patrimônio colonial na América, pelo fato de vivenciar guerras europeias. Existia certo nível de fragilidade do pacto colonial em relação à América inglesa, o que acabou possibilitando a evolução das colônias do centro e do norte da América, tanto na indústria manufatureira quanto no comércio triangular. Esse comércio envolvia Nova Inglaterra, as Antilhas e a África, trocando melaça, transformando em rum por escravos. Contudo, passou a existir um choque de interesse entre a metrópole Inglaterra, que vivenciara a Revolução Industrial e buscava novos mercados e o seu próprio colapso econômico frente à Guerra dos 7 Anos, 1756-1763. Que muito embora a Inglaterra tivesse saído como nação vitoriosa e anexado o Canadá e a Índia ao seu patrimônio, teve déficit em seus cofres, voltando seus olhares administrativo metropolitano para suas áreas coloniais. Portanto, vamos começando o assunto independência dos Estados Unidos. Vamos destacar alguns capítulos medidas restritivas. Bem, inicialmente nós vamos caminhar para esses assuntos. Visando o equilíbrio dos cofres, a Inglaterra lançou medidas restritivas. Em 1764, foi lançada a Lei do Selo, determinava que o açúcar não fosse proveniente das Antilhas Britânicas. Que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas sofreria uma pesada taxação. Portanto, o açúcar que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas sofreria uma pesada taxação. Essa lei afetava diretamente o comércio triangular da Nova Inglaterra, que adquiria na Antilha não inglesas o melaço para a produção de rum, pagando com produtos alimentícios. Mediante a venda do rum, os colonos não obtinham escravos da África.
estabelecendo um comércio triangular. Os infratores dessa determinação inglesa eram considerados contrabandistas. Em 1765, a Lei do Selo determinava uma tributação sobre documentos, livros e jornais que circulassem na colônia teriam que receber um selo da metrópole, cujo valor era incorporado ao seu preço. Discordando da medida, os colonos se reuniram no Congresso da Lei do Selo em Nova York. Os colonos decidiram não pagar nenhum imposto à metrópole, sem ter a devida representação no Parlamento Britânico. Diante desse episódio foi gerada a questão dos impostos, em que os comerciantes ingleses, frustrados com o boicote colonial, se uniram aos colonos e exigiram o fim da Lei do Selo. Em 1767, o ministro Charles Townshend intensificou os impostos sobre a colônia, determinando tributação sobre o vidro, papel e chá. Os colonos se opuseram de maneira imediata, promovendo protestos em Boston, ocorrendo uma confrontação entre colonos e forças metropolitanas no chamado Massacre de Boston, que foi em 1767. Portanto, vamos finalizando por hoje, pois a história continua. O Massacre de Boston. Depois vamos colocar 1774, leis intoleráveis. Em 1774 e 1775 tivemos primeiro congresso e o segundo congresso de Filadélfia. Portanto, vamos a 1774. Os atritos levaram a Inglaterra a suspender os impostos, conservando apenas a tributação sobre o chá, que a partir de 1773, através da Tea Act, passou a ser o monopólio da Companhia das Índias Orientais, com sede em Londres. Dentre as manifestações de colônia, a mais importante foi a Boston Tea Party, invasão a 3 navios britânicos e destruição de carga desse navio. Em 1774, a Inglaterra estabelecia as leis coercitivas ou intoleráveis. Estabelecia o fechamento do porto de Boston, a ocupação militar de Massachusetts, julgamento especial para ingleses e a transferência da administração das terras no centro-oeste para Quebec, que buscava limitar a expansão dos colonos para o noroeste, fazendo oposição às leis intoleráveis. Em 1774, os colonos promoveram o primeiro Congresso de Filadélfia, decretando o fim do comércio com os ingleses, caso essas leis não fossem desfeitas. Os primeiros ataques ingleses acabaram estimulando os colonos a se reunirem no segundo Congresso de Filadélfia, 1775, decidindo pelo rompimento total com a Inglaterra. Portanto, a história continua, né? O conflito começa com o Massacre de Boston, depois os ingleses, diferentes de outros países, já começavam a lutar por sua independência. Essa continuação do assunto e continuação da história, vamos estar continuando em nossa próxima aula. Portanto, eis o resumo do mundo. Vamos estar continuando em nossa próxima aula. Vamos ter que
Na nossa próxima aula já vamos ter a Declaração da Independência dos Estados Unidos, continuando com a Revolução Francesa, né? Assunto das nossas próximas aulas. Em nossas próximas aulas estaremos com a Revolução Francesa. E a história continua. Não deixe de ver os próximos vídeos. O importante é que veja os vídeos anteriores, porque a história continua. Até nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo. Convide os amigos para se inscrever no canal. Até nossa próxima aula.